Na aula passada nós falamos do nosso segundo pilar, que foi o poupar. E agora nós vamos falar de uma coisa extremamente importante dentro do poupar, que é o quê? O administrar. Ou seja, para onde vai o nosso dinheiro? E o mais importante, você sabe dar nome para o seu dinheiro? Vamos lá, olha só que interessante. Você já aprendeu a controlar, seja por meio do planner financeiro que está lá na parte de bônus, seja por meio da forma como você controla aí tranquilamente. Agora a gente vai aprender a administrar tudo isso que a gente controla. De que forma, Marcelo? Bom, eu já falei um pouquinho sobre dar nome ao nosso dinheiro. O que acontece dentro da parte de finanças pessoais é que existe um conceito de classificação que divide as finanças pessoais em categorias. Como assim, Marcelo, categorias? Dá um exemplo. Dou sim. Vamos lá, de novo, vamos simplificar a coisa para que seja mais fácil de você compreender. Vamos supor, a categorização nas finanças pessoais, ela é semelhante a uma casa. Dentro da sua casa não existem vários cômodos? E por que existem vários cômodos? Cada um dos cômodos dentro da sua casa, dentro da minha casa e da casa das pessoas, né, eles têm uma função específica. Cozinha, banheiro, quarto, às vezes quarto de empregada, sala de estar, às vezes tem hall social, lavabo. Tudo isso, né, dentro da nossa casa são os cômodos, e todos esses cômodos têm as suas respectivas funções. Com as finanças pessoais é a mesma coisa, só que a gente fala do quê? De categorias. Marcelo, quais são essas categorias? Bom, na verdade são 8 categorias. Né? Há uma convenção que tratou-se dessas 8 categorias. Marcelo, eu posso colocar mais categorias ou posso colocar menos categorias? Pode. Ah, posso? Pode. Só que eu te aconselho a fazer isso? Ainda não. Se você trabalhar nessas 8 categorias, que são as convencionais, além de ser fácil a sua compreensão, você também não vai ficar com aquela coisa e falar assim, nossa, eu vou ter que abrir uma categoria para o detalhe do detalhe do detalhe da compra que eu fiz. Por que eu falei que pode fazer isso? Porque tem pessoas que gostam de entrar no detalhe do detalhe do detalhe. Então, se você é assim, você pode fazer tranquilamente. Mas aqui dentro do curso, dentro da metodologia fácil, a gente vai trabalhar as 8 categorias. Então, quais são elas, Marcelo? Primeira, moradia. Você concorda comigo que todo mundo mora? Todo mundo tem que ter um lugar para morar. E dentro dessa categoria, o que especificamente nós temos, Marcelo? Tudo aquilo relacionado à sua residência. No caso, ou pagamento de aluguel, quando você não tem residência própria, ou pagamento de parcela da casa quando ela está financiada. Né? Primeiro, são 2 grandes itens de despesa que tem. Ou conta de água, conta de luz, condomínio, pintura, manutenção, tudo relacionado à residência, tudo relacionado ao imóvel, tudo relacionado à moradia, entra dentro dessa categoria. Por isso que, ao invés de ficar abrindo um monte de categoria paralela, é muito mais fácil determinar uma categoria como sendo o bloco principal e debaixo desse bloco principal, tudo relacionado a este bloco. Fica muito mais fácil a compreensão assim. Legal. Primeira categoria, moradia. Segunda grande categoria, vestimenta. Por quê? Todo mundo se veste. Você não vai sair da sua casa sem roupa. Nem se você fosse para uma praia de nudismo, você faria isso, porque durante o trajeto você teria que estar vestido. Mas enfim, todo mundo se veste. Então aí tudo relacionado ao quê? A nossa vestimenta. Ok? Você pode colocar roupa, calçado, saia, blusa, roupa íntima. Detalhe, tudo que é relacionado ao nosso corpo, você pode colocar também. Shampoo eu posso colocar, Marcelo? Pode. Cosmético eu posso colocar? Pode. Tudo relacionado à vestimenta, tudo que está relacionado a gente, tudo que está relacionado a mim, tudo que está relacionado a você. Você coloca nesse grande grupo vestimenta. Terceiro, alimentação. Primeiro a gente mora, depois a gente se veste e depois a gente faz o quê?
A gente come, né? Tudo relacionado à alimentação vai nesse grande grupo. Compra de supermercado, compra de mercearia, compra de fast food. Tudo isso daqui a gente coloca na parte de alimentação. Quarto, né? A gente já falou de moradia, vestimenta, alimentação, educação. Educação é algo que geralmente essa categoria, muitas pessoas desprezam isso daqui. E é onde, infelizmente, a gente não se desenvolve como ser humano dentro de toda a nossa potencialidade. Esse curso mesmo que você acabou de adquirir, você vai lançar ele aonde? Na parte de educação. Sim, as pessoas deixam de investir nelas mesmas por meio da educação. Mas lógico, no seu caso, se você tiver filhos em escola particular, vai ser lançada a educação. Se você está bancando a sua faculdade, a sua pós-graduação, o seu curso de inglês, um curso de algum instrumento que você faça, tudo isso está relacionado à sua educação. E tudo isso é lançado nesse quarto pilar. O nosso quinto pilar é o pilar do quê? Da saúde. Esse é um pilar realmente muito delicado. Por quê? A gente sabe que hoje a maioria das pessoas não possuem plano de saúde. Então elas acham simplesmente que assim, bom, já que eu não tenho plano de saúde, então eu não tenho gasto com isso, eu não preciso lançar nada na minha categoria de educação. Muito pelo contrário. Quando você compra um remédio na farmácia, você vai lançar nessa parte de saúde. Né? Teve uma dor de estômago, foi lá, comprou um remédio. Teve uma dor de cabeça, comprou um remédio. Ai, Marcelo, aquele imprevisto lá do dentista, na parte de saúde. Tudo isso a gente coloca dentro dessa categoria, ok? Beleza. Falamos de moradia, vestimenta, falamos de alimentação, educação, saúde. Agora nós vamos falar do quê? De uma coisa muito importante, que é o quê? Lazer. Gente, isso é uma categoria, isso é um ponto crucial dentro das nossas vidas. Às vezes, quando a gente está lá na parte vermelha do farol, lembra da aula do farol? As pessoas fazem o quê? Cara, eu estou sem dinheiro e estou devendo, não vou colocar lazer na minha vida. A verdade é neste momento que você precisa ter momentos de lazer na sua vida. Para quê? Para exatamente deixar sua cabeça boa para poder resolver os problemas que têm que ser resolvidos. Só que o lazer, muitas vezes, não está totalmente ligado a gasto. Muitas vezes a pessoa acredita que lazer é algo que ela precisa pegar o dinheiro e colocar o dinheiro para poder se divertir. Cara, muitas vezes você se diverte quando você está numa roda de amigos numa praça do lado da sua casa. Isso é lazer, isso é importantíssimo. Tá, Marcelo, mas isso eu não vou gastar nada e como é que eu vou lançar isso daqui financeiramente nos meus controles, na minha categorização? Tudo bem, você está com seus amigos na praça do lado da sua casa, se divertindo. E do lado, né, de repente tem lá um barzinho no qual vocês gostam de ir lá e comprar um tira-gosto, e comprar lá um refrigerante, comprar lá alguma coisa para beber. Se você foi lá e comprou um refrigerante, pagou lá R$3, você vai pegar esses R$3 e vai colocar em lazer. Só que tenho certeza que você que está me vendo agora, você nunca tinha pensado que isso daqui era lazer. Muito provavelmente isso daqui está tão automático, você está vivendo tão no piloto automático, que é o tipo de coisa que não te cai a ficha. Você não percebe. Então o intuito aqui meu, como eu falei, eu tenho uma expertise por trás de tudo isso daqui. E não só expertise técnica, eu tenho uma vivência de tudo isso que eu falo. Então, cara, tem tanta coisa gostosa que dá pra gente fazer no sentido do lazer e que a gente deixa de lado. Tem uma aula que eu vou falar sobre trocas inteligentes. Tem um detalhe importantíssimo que está atrelado a lazer e que as pessoas nem se tocam disso. Mas calma, a gente vai chegar lá no momento certo, ok? Então nós já falamos sobre moradia, vestimenta, alimentação, educação, saúde, lazer e agora nós vamos falar sobre locomoção, transporte. Por quê? Todo mundo se locomove, tá? Seja por meio do transporte público, seja por meio de um transporte privado, no seu carro. Ou seja, tudo aquilo voltado à sua locomoção. Transporte público, ônibus, metrô, aplicativo, ou transporte privado, seu carro, combustível, despesas com seu carro, tudo isso daqui
lançado na categoria de transportes. Marcelo, se o meu carro está financiado, onde é que eu lanço isso daqui? Eu lanço em financiamento ou eu lanço na parte de transporte? Você vai lançar na parte de transportes. De novo, se você é uma pessoa que gosta de ter um controle mais apurado, quiser fazer uma categoria separada disso daqui, não tem problema nenhum. Como eu disse, o curso aqui ele é um curso simples, né, que a sofisticação que eu te trazer aqui, você também pode pegar a sua, né, e agregar em cima. Eu não quero nada amarrado, não quero nada engessado aqui. De novo, eu não vou te colocar em caixinhas. Eu vou te ensinar a fazer aquilo que é melhor para você, que gere o resultado proposto pelo curso. Fazer sobrar dinheiro no final do mês. Ok? Então, para a gente ir agora para a nossa última categoria, mas, ao meu ver, uma das mais importantes, que é o quê? A parte de reservas financeiras. Essa é a parte geralmente mais negligenciada por todo mundo. Por quê? Porque não controla o dinheiro. Se não controla o dinheiro, muito menos administra. Se não administra, não faz sobrar. Se não faz sobrar, não consegue poupar. Se não consegue poupar, não consegue investir. Agora, gente, você deve estar percebendo que, né, a base lógica natural da riqueza ela começa a se formar na sua cabeça. Como assim, Marcelo? Bom, eu não apresentei propositadamente, como eu te disse, existe uma sequência lógica para você aprender. Eu não te apresentei propositadamente a metodologia tudo de uma vez. Por quê? Porque eu quis passar etapa por etapa, processo por processo, para que você possa entender o todo. E agora que a gente já vai partir praticamente para a nossa última base, que é a base do quê? Que é o pilar do quê? Do investimento, agora eu consigo te mostrar base, lógica, natural da riqueza. Base, ganhar. Não falei que ganhar era o mais importante? Lá no começo? Poupar, lógica. Base, lógica. Poupar. Natural. Natural o quê? É investir. O que é investir na natureza? É multiplicar os frutos. E é o tipo de coisa que isso ninguém te fala. Ninguém te fala. E da riqueza. Qual que é a riqueza? Que é o finalzinho da minha metodologia, é o desfrutar. Então, ganhar, poupar, investir e desfrutar. Marcelo, peraí, onde está o gastar aqui? Este é o ponto mais importante. Eu já usei o gastar aqui no último pilar, mas eu aboli isso do meu dicionário. Eu gostaria que você abolisse do seu também e colocasse o desfrutar. Você sabe por quê? Eu aprendi recentemente isso daqui, que quando, entrando um pouquinho na parte de histórias das religiões, quando Deus estava construindo o nosso mundo, para você que acredita nessa parte, eu sei que às vezes muitas pessoas que vão assistir aqui são pessoas que não acreditam e não têm religiosidade nenhuma. Por isso que eu estou colocando como uma história. Quando Deus fez o mundo, ele precisou de 6 dias para construir tudo, e no manual mais antigo da humanidade, que é a Bíblia, ele fala o quê? Que no 7º ele descansou. Aprendi recentemente, por isso que eu falo que a nossa vida de aprendizado é uma constante, que essa tradução do descansou, ela foi feita de uma forma equivocada. Porque buscando lá no hebraico, etc, etc, a tradução correta era qual? Exatamente, desfrutar. Então, porque assim, para quem é religioso, Deus é Deus, Deus não precisa descansar. Então, para que ele ia descansar no 7º dia? Não, ele criou tudo, ele ia fazer o quê? Ele ia desfrutar da criação dele. E se ele desfrutou da criação dele, por que nós não vamos desfrutar do nosso trabalho, dos nossos recursos, do nosso dinheiro, das nossas conquistas? Então, assim, você tira o gasto do último pilar e acrescenta o desfrutar. E olha que interessante, pegamos os 4 pilares, base, lógica, natural da riqueza. A riqueza aqui é o desfrute. E quando a gente tem a nossa parte financeira equacionada, balanceada, o que acontece? A gente desfruta todos os momentos. Todos os momentos são ricos para a gente. Mas voltando para a parte específica do dinheiro, das finanças pessoais, é onde você vai aprender
a colocar o seu dinheiro em coisas que trarão desfrute para você. Isso é importante. Então, fazendo todo um apanhado disso daqui que a gente viu até agora, você já conseguiu fazer toda a parte da controle e agora da categorização, ou seja, para onde está indo o seu dinheiro. Então agora você já tem consciência e sabe controlar o seu dinheiro. Aprendeu agora a categorizar o seu dinheiro, esse é o momento que você vai começar a perceber o quê? Que quando eu divido a minha vida financeira nessas categorias, eu consigo ter uma visão mais clara de onde, para onde é que está indo o meu dinheiro. Só isso, Marcelo? Não, claro que não. Você está vendo para onde o seu dinheiro está indo e como você está usando esse dinheiro. E a mágica acontece no controle e categorização agora. Porque como é que você vai fazer sobrar? A partir do momento que você olha por categoria e que você enxerga, que fala assim, opa, peraí, a parte de reservas que eu tenho aqui, financeiras, ela está muito pequenininha ou eu não tenho nada. A minha parte de gastos com moradia e alimentação está muito alta. Será que eu consigo fazer alguma coisa nisso? Se você não tivesse isso categorizado, sabe qual seria a resposta? Não sei, não dá para fazer. Acho que não dá. Mas como você tem agora dados na sua mão, informações concretas, sabe o que você faz? Você começa a olhar nas categorias. Primeira coisa, você vai prestar atenção que quando você fizer a somatória, seja isso no planner ou seja a somatória automática na planilha, automaticamente a categoria que você tem um valor de gasto maior vai te chamar a atenção. E na hora você vai despertar, poxa, mas cara, minha moradia e minha alimentação está muito cara aqui. O que será que está acontecendo? Aí você faz o quê? Você coloca a lupa naquela categoria e dá uma olhada. E começa a identificar aquilo que nós vamos falar na nossa próxima aula, que é o quê? Trocas inteligentes e gastos fantasmas. Bom, aqui a gente finaliza essa aula. Você aprendeu a categorizar o seu dinheiro, a dar nome para o seu dinheiro, a olhar com lupa para onde é que seu dinheiro está indo, como é que você está gastando esse dinheiro, quais são os seus maiores gastos e encontrar as possibilidades de fazer o quê? De fazer os seus ajustes financeiros nas categorias. E depois que a gente faz esses ajustes financeiros, ou para a gente conseguir fazer esses ajustes financeiros, é o que a gente vai ver na próxima aula sobre trocas inteligentes e gastos fantasmas. Obrigado por estar comigo até aqui.